Sou o novo Deus. Entre 2008 e 2009, a DC Comics lançou sua tentativa de rebootar seu universo pela segunda vez. Nós sabemos hoje que esta tentativa não deu certo, e o reboot veio apenas em 2011, com Flashpoint e os Novos 52. O que acabou deixando Crise Final num ponto meio desconfortável dentro da cronologia principal. No entanto, a história contada por Grant Morrison nessa fase é nada menos do que excelente e grandiosa, falando sobre diversos aspectos do que o próprio mundo dos quadrinhos representa e trazendo uma linguagem específica de se dialogar com o leitor. Então, sem mais delongas... A história começa com um prelúdio na Idade da Pedra, onde vemos o antepassado dos seres humanos se assustando com uma figura reluzente que plana na sua frente. Essa figura é Metron. Viajando no tempo em sua cadeira Morbius, ele entrega para esse homem conhecimento sobre fogo. E aqui já temos o primeiro exemplo de como Morrison gosta de colocar referências em suas histórias, remetendo ao ato do titã grego Prometeus, que se rebela contra Zeus e entrega o fogo para a humanidade, dando assim avanço na civilização dos homens. Então a história viaja milhares de anos até os tempos atuais, onde vemos Daniel Turpin, um detetive, indo investigar um possível assassinato nas docas. Lá ele descobre que quem sofre o assassinato é na verdade Orion, irmão de Metron e integrante dos Novos Deuses. E no último suspiro de vida, ele se levanta e fala: "O paraíso se partiu e se quebrou. Ele está em todos vocês", antes de cair no chão e morrer. Isso gera um enorme alarde mundial para toda a Liga da Justiça, considerando quão poderosos esses seres são e como é difícil matá-los. E para complicar ainda mais a situação, é descoberto que o novo deus foi morto com uma bala que não deixou buraco ou vestígio algum na cena do crime. A partir daí, o roteiro segue como uma investigação criminal, onde temos de um lado humano, Turpin e René Montoya, a questão tentando desvendar o que aconteceu, e do lado dos heróis com os Lanternas Alpha, vindo à Terra para conduzirem a própria investigação, dada a gravidade do assassinato. Ao mesmo tempo, temos a visão dos vilões a respeito da situação. Através de uma reunião, eles discutem com um personagem que se diz capaz de trazer a vitória que eles tanto querem. Seu nome é Libra. Ele diz estar aqui para equilibrar a balança dos poderes entre o bem e o mal e trazer o verdadeiro crepúsculo dos deuses. Mostrando a todos que havia capturado o Caçador de Marte, Libra usa sua lança de fogo e perfura o peito de Jones, o matando na frente de todos. Desde as primeiras páginas dessa história, somos introduzidos a um mundo onde seus heróis sofrem e morrem. Uma realidade que deixa o leitor alerta para o peso do que pode vir a seguir, sem ter aquela velha e boa segurança de que o bem sempre vence no final. Não, esse não é o tipo de história que estamos vendo aqui, e essa quebra de expectativa é um dos pilares do argumento do autor. Um dos pontos mais interessantes de Crise Final e que geralmente passam despercebidos por novos leitores é como implacável é a invasão de Apocalipse. Somos jogados nessa história e acompanhamos os protagonistas lutando e girando em círculos, mas quando percebemos o mal já está lá, ou talvez ele já estivesse faz tempo. O roteiro não faz grandes cerimônias em te introduzir os grandes planos malignos dos vilões, ou então em contar de forma cronológica as articulações que eles tiveram que fazer. A invasão já começou, e agora não dá mais tempo de fazer contramedidas ou de se antecipar. O mal já está na sua porta, e a sua única chance é lutar. Morrison mostra, através de vários grupos de heróis diferentes, a luta pela sobrevivência da Terra. Vemos um grupo de heróis jovens no Japão, lutando com o Senhor Milagre, vemos os Lanternas Alpha investigando o assassinato e tentando levar o culpado à justiça de Oa. Também presenciamos a maior guerreira da Terra, a Mulher Maravilha,
lutando com os soldados de Apocalipse no que sobrou de Bloodhaven. É aqui que temos um outro momento importante para a trama. Crise Final opta por mostrar uma invasão que não vem de fora, mas sim de dentro do próprio planeta, onde os inimigos não chegam voando em naves e descem no solo para lutar. Somos introduzidos a inimigos que encarnam dentro de pessoas comuns, que dominam a mente de heróis que estão aqui e os transformam em armas para o mal. Nesse contexto, Diana luta contra uma Mary Marvel que foi dominada e teve sua mente totalmente corrompida, alterando sua personalidade e a transformando numa máquina de guerra sem remorso. A luta não dura muito tempo, já que a Mulher Maravilha logo consegue subjugar a adversária. É então que ela fala: Eu faço o que Darkseid ordena. Você chegou tarde demais. Mas ao mesmo tempo que somos apresentados a essas figuras de resistência, nós também somos bombardeados com uma realidade dura e ríspida. Batman é capturado e torturado. Uma das Lanternas Alfa se revela como sendo uma serva da invasão de Apocalipse e fere mortalmente John Stewart. Diana é enganada e consumida por um veneno da inimiga, e o maior herói de todos, o símbolo da esperança do mundo, sofre ao lado de uma cama de hospital, incapaz de deixar sua amada morrer após ela ter sofrido o atentado contra sua vida. O livro faz um ótimo trabalho em mostrar o sentimento de desespero e incapacidade que os personagens enfrentam. O autor utiliza deste aspecto de desconstrução de uma típica história de quadrinho para subverter o leitor e passar uma narrativa que em diversos momentos se assemelha muito mais a uma história de terror do que de super-heróis. E a inserção desse arquétipo num dos grandes eventos da DC foi algo que pegou todo mundo de surpresa na época, e o que é, de certa forma, uma grande analogia do Morrison. Como os personagens que foram pegos de surpresa numa invasão de outro mundo, nós, como leitores, somos inseridos numa narrativa estranha e inesperada, e antes que possamos reagir, já estamos dentro dela, e queremos saber o que vai acontecer no final. A história segue acompanhando personagens em sua busca por fugir das forças de Apocalipse. Os diversos núcleos de resistência presentes aqui vão caindo um a um. Acompanhamos personagens como Raio Negro fugindo pela cidade, o Arqueiro Verde e a Caranho Negro tentando achar uma forma de resolver a situação da Torre de Vigilância. Vemos os Lanternas Verdes tentando retornar à Terra apenas para se verem presos por forças espaciais que os impedem de chegar ao planeta. Temos o Detetive Turpan sendo torturado e consumido pelas forças do mal por um motivo muito específico. Mas vamos voltar nele daqui a pouco, porque no meio do livro o autor adiciona 2 edições de uma jornada cósmica sem precedentes. Tenho a prova aqui neste livro. Eu vi o capítulo final. Existe um Deus, e ele odeia a todos nós. Acho que seria muito presunçoso da minha parte tentar explicar para vocês exatamente do que essa etapa do livro fala. A complexidade do material encontrado nessas páginas é maior do que o próprio conteúdo original da história, e com toda certeza vai te causar confusão ao ler. Mas eu diria que a confusão faz parte também. Nessa etapa da história, o autor nos leva, juntamente com o Super, numa jornada cósmica para salvar a própria realidade do multiverso e trazer uma cura para Lois, que está em coma e muito próximo da morte. Acompanhamos então uma monitora que aborda o Clark ainda no hospital e o leva para uma viagem totalmente inesperada, por dentro do tecido que existe entre as dimensões e muito além, para o infinito de outros universos. Descobrimos a presença de diversas figuras similares ao Superman na nave responsável pelo transporte nas veias da realidade. Aqui temos personagens como Shazam, Overman e Ultraman sendo recrutados pela deusa para participarem dessa jornada. Esses 2 capítulos são responsáveis por trazerem o leitor a um nível de complexidade universal muito maior do que a história até então, refletindo sobre como a existência desses deuses, chamados monitores, impacta a vida de centenas de trilhões de seres residentes em diversas realidades que coexistem no que nós chamamos de multiverso. Somos constantemente bombardeados com a sensação de presenciar eventos maiores do que a compreensão humana deveria ver, e de alguma forma, o resultado assemelha-se a tudo o que vimos anteriormente. A perda de esperança, a presença do medo, o desespero tomando conta de personagens e dando lugar à raiva e o ódio.
A constante sensação de que essa história é uma espiral para baixo, e por mais que estejamos lutando e torcendo pelo bem, nada disso importa mais. Nesse passeio cósmico além da realidade comum, no fundo do vazio, nossos protagonistas encontram um livro com páginas infinitas. Um livro que contém todo o conhecimento existente no multiverso. Um livro que não pode ser lido ou erguido, uma história que não deve ser tocada. Quem decide então tentar ler o livro é o Ultraman, completamente consumido pelo ódio que tem pelo Super e pelo desconforto de ter sua vaga sensação de superioridade testada pela mera presença do Homem de Aço, ele resolve provar a todos que consegue ler o livro, e de alguma forma, ele consegue. O que o Ultraman vê nessas páginas o deixa com um belo sorriso macabro, uma doce sensação de desespero, e a morte toma conta, e o compreendimento de que o mundo está de fato perdido é a gota mais doce de néctar para ele. Talvez, no fim de tudo, as coisas estejam realmente perdidas, mas isso também significa que o Superman perderá, e essa certeza é exatamente o que ele queria. No esforço de última hora, temos o sábio Capitão Allen percebendo que será necessário um nível de poder ainda não visto para lidar com o mal que está por vir. Uma junção de dois corpos que não podem se juntar, de dois seres que não podem coexistir, de duas almas tão antagônicas que suas existências praticamente repelem uma outra. Como dois ímãs de mesma polaridade, eles não podem estar juntos por força própria. Mas talvez, com a força externa necessária nessa aventura cósmica, uma armadura forte o bastante para lutar possa ser feita. Na conclusão dessa jornada, temos o retorno de Clark ao universo normal, e agora com a cura necessária para Lois, ele a beija e salva sua vida antes das batidas de seu coração cessarem de vez. Superman está de volta. Como eu disse anteriormente, tentar explicar os detalhes dessa etapa do livro não faria sentido aqui, uma vez que o assunto merece um vídeo próprio, mas eu gostaria muito que você que está me assistindo e se interessou pelo que eu falei, fosse atrás para ler. Acho que a experiência individual de ler essa história é algo ímpar e eu não quero estragar isso. Eu citei no capítulo anterior como Turpan estava sendo torturado e consumido pelos agentes de Apocalipse. Este é um momento importantíssimo para a trama, onde temos a virada de chave para o detetive que finalmente aceita a morte e é consumido pela força maligna, completando o processo de transformação e dando lugar de seu corpo a um novo hospedeiro. Por fim, Ele está entre nós. Todos são em Darkseid. Este corpo poderoso é minha igreja, e farei com que se arrastem, supliquem e morram por Darkseid. a maneira como Morrison constrói o vilão dentro da história é algo incrível. Sua presença causa impacto nos personagens e no próprio leitor. Somos bombardeados com a inevitabilidade do fim e de como ele é personificado nesse personagem. O medo e o terror vistos até então possuem uma justificativa com nome próprio. Seu nome é Darkseid. Aqui podemos ver novamente um lado muito criativo do autor, que é a capacidade de fazer referências a diversos outros conteúdos e tornar a narrativa mais interessante de se ler, como por exemplo o fato dos seguidores de Darkseid o adorarem e dizerem até mesmo aleluia quando veem, ou a forma que ele mesmo compara seu domínio a uma igreja, como se estivéssemos todos dentro de um culto religioso e ele fosse o nosso pastor. A construção minuciosa feita em diversas partes do livro até então nos preparam para este momento, como se ele fosse o protagonista silencioso da história. Afinal, é através dele que tudo isso aqui ocorre. Ele é o grande motor que move a história e nós, como os leitores, somos condicionados a esperar pela chegada dele. Afinal de contas, a equação antivida é tudo o que importa agora. Todo o planeta foi tomado e os pequenos pontos de resistência que ainda existem logo deixarão de ser. Pois dentro do domínio de Darkseid, nós não existimos mais. Não somos seres individuais com vontade própria. No final dessa crise, apenas ele existe e todos nós somos ele também. No final de tudo, ele é.
Indo para o final da história, temos uma situação de perda total dos heróis da Terra. O vilão colocou seu plano em ação, e quando nada mais parece ser capaz de detê-lo, vemos um fraco homem-morcego se dirigindo à sua presença com uma arma em mãos. Batman eventualmente consegue escapar da tortura mental e de alguma forma resiste ao vírus que é a equação de vida. O maior detetive do mundo luta para dar seus últimos passos, e olha com seriedade uma última vez para Darkseid, afirmando que por ele, e somente por causa dele, ele será capaz de quebrar a sua regra sagrada. Num desafio repentino de um mortal contra um deus inevitável, ambos efetuam seus disparos e no milissegundo o mortal perde sua vida, vencendo na morte e deixando um deus ferido mortalmente. O ultraje que essa atitude representa para a figura de Darkseid é algo sem precedentes. Ele nunca imaginaria que poderia ser ferido dessa maneira por uma forma de vida que ele considera ser tão inferior. Nós, como leitores, podemos ver o impacto mental que levar o tiro da bala de rádio tem nele, uma representação de perseverança e audácia humana. Mas então surge nos céus um clarão distante, um corpo voando rapidamente e destruindo tudo pelo caminho. Com ele, o último sentimento de esperança desse mundo. Com enorme poder e raiva, Superman está de volta. Aqui nós temos um dos diálogos mais interessantes do livro. Ver o Clark confrontando diretamente Darkseid e ver como o plano dele foi bem estruturado mostra o cuidado do vilão em cobrir todas as possibilidades de vitória que o Homem de Aço tentaria explorar. Logo, Super percebe como a equação antivida havia consumido o planeta e transformado seus habitantes, pessoas comuns em receptáculos para a mente maligna de Darkseid. Ele se tornou todos nós, e todos nós somos ele. Logo, seria impossível dar um fim verdadeiro a ele sem sacrificar bilhões de vidas, coisa que ele sabia que Clark não faria. É neste momento que surge um clarão no horizonte, e com ele vemos duas figuras carmesins em altíssima velocidade. Barry e Wally, correndo juntos, somando suas forças de aceleração no esforço coletivo através do tempo, para trazer a única coisa capaz de dar um fim real ao novo Deus naquela situação. A morte em pessoa, o Corredor Negro. A história termina com alguns lapsos do fim da guerra e mostrando como os heróis do mundo tiveram que reunir suas forças uma última vez para derrotar um inimigo invencível. Uma guerra que foi eventualmente vencida e que, apesar das perdas terem sido maiores, podemos dizer com toda certeza que o dia brilha mais forte após a noite tão longa. Ler essa fase foi uma experiência muito particular para mim. Aqui nós temos um autor que desconstrói quase que totalmente o que é considerado uma história de super-heróis de fato. Tem um sentido muito mais particular à trama, com elementos de terror e uma arte incrível feita pelo J.D. Jones. O leitor ele tem acesso a uma história que é pessimista, arrastada em alguns momentos, sofrida e complexa, mas que traz consigo uma mensagem muito poderosa sobre como escrever um bom vilão e sobre o que a perseverança humana é capaz de fazer. O Grant Morrison escreve uma verdadeira homenagem ao quarto mundo de Jack Kirby, utilizando diversos dos personagens que foram criados por ele, e eu também diria que ele escreve uma verdadeira ode ao universo DC como um todo, mostrando para o leitor que não há limites para o heroísmo de verdade. Crise Final, para mim, é um dos melhores eventos dos quadrinhos, uma daquelas sagas que te deixa refletindo sobre suas próprias convicções de vida. E eu poderia falar muito mais sobre os diversos segmentos do livro que eu deixei de citar de propósito. Mas eu prefiro que você tenha essa experiência você mesmo. E quem sabe, queira compartilhar comigo nos comentários abaixo.